Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Braga e hoje eu tô aqui no primeiro episódio do podcast Arquivo Aberto. Esse podcast que surgiu uma ideia na minha cabeça no meio de uma viagem que eu tava tendo com o Vitão e com o Fernando para falar sobre o universo do audiovisual, criatividade, inovação, sobre empreendedorismo também, chamando pessoas que é dessa área, desse mercado, para debater, conhecer um pouco mais sobre e também conseguir mais conhecimento sobre esse universo. Nesse primeiro episódio eu tô aqui com um amigo meu, um colega de trabalho também, Gabriel Zanon. E aí, pessoal, tudo bem? Gabriel Zanon aqui, ele é o nosso diretor de podcast, né? Operador, diretor de podcast. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui. Primeiro podcast já e vambora, né? Enfim. Gabriel Zanon, peguei a bio dele aqui do Instagram pra ver o que ele faz. Ele é produtor audiovisual, diretor de podcast, cinéfilo, cineasta e crítico cinematográfico. Olha isso, cara. Você tem um... eu tento, né, cara? Você tem um currículo muito grande, hein, cara? É aquilo, a gente faz as coisas, mas nenhuma bem, né? É um padrão. E você é apaixonado pelo mercado audiovisual? Como que é? Eu sou, cara. Desde pequeno, eu já tinha umas piras de fazer, gravação e tudo mais. Eu lembro até de uma coisa que surgiu na minha cabeça, assim. Quando eu era muito novinho, e na minha escola tinham várias escadas. Aí eu lembro de chegar pra um amigo meu e falar, pô, vamos gravar Harry Potter aqui, a gente vai fazer umas animações, a escada vai mexer pro lado, pro outro. E desde então, sou apaixonado de cinema. E aí, com a influência do meu irmão, isso intensificou ainda mais e eu comecei a estudar mais essa área de audiovisual, produção e tudo mais. Que bacana, né, cara? Eu acho que, a maioria das pessoas que são dessa área já sentem essa vontade, né, de trabalhar, essa vontade de consumir esse tipo de arte desde a infância, né? Eu mesmo, desde criancinha, eu editava, tinha meu canal no YouTube, gostava de ver filme e série também. Eu sinto muito isso. Você falou que seu irmão tem uma ligação muito forte com isso? Tem uma ligação muito forte. Meu irmão, ele é cinéfilo desde que eu conheço ele. E desde então ele vem me incentivando, assim. Aí em 2015, 2016 eu comecei a ver mais filmes, ver mais coisa autoral não, mas alternativa, né, que a gente gosta de falar. Coisa mais de arte. Com a influência dele, eu comecei a engrenar nesse mundo aí e não parei mais. Que massa, cara. Você, na sua bio, tá falando, né, crítico cinematográfico, você tem algum perfil que você faça, tipo de críticas? Alguma página, blog, tem Letterboxd, MDB? Cara, eu tenho o Letterboxd hoje em dia, tá bem paradinho hoje em dia, por conta de falta de tempo, né? Mas eu comecei a escrever em 2017, crítica, assim, super no louco mesmo, sem saber de quase nada, só colocando minha opinião ali do jeito quadradão, a fotografia do filme é bom, acabou, é isso. E comecei a fazer isso aí, e aí mais pra frente eu comecei a me profissionalizar um pouco mais, fazendo alguns cursos e tudo mais. E que me deu uma bagagem melhor. E também continuei assistindo muito mais filmes, sim, filmes diferentes, sair um pouco desse nicho de Hollywood e conhecer outras coisas do mundo. Mais alternativa, mais né? alternativa, coisas de outros países, de outras épocas, que ajuda demais a aumentar a nossa bagagem, né? Então, comecei aí. Aí, desde então, eu venho escrevendo, eu escrevia mais, aí depois eu entrei para um site como colaborador, não ganhava nada, mas ok, era minha paixão, gostava de escrever. E desde então eu tô aí, escrevendo de vez em quando e tal. Que massa, cara. Você tem um blog agora? Como que é? Eu tenho um site, mas ele tá parado. Chama Cinélise, então entra lá se quiser ver alguma coisa, mas faz um tempo que eu não alimento ele de conteúdo. Mas tá lá. Massa, cara. Você falou que você fez cursos também. Seria cursos mais pra essa parte de cinema? Como que é? Curso de linguagem cinematográfica mesmo, pra crítica e tudo mais. Fiz 2 cursos, que nem vou falar o nome, porque eu não recomendo muito, mas o outro é de um crítico que eu gosto. Ele é meio polêmico, assim, nas opiniões dele, mas eu gosto bastante, que é o Arthur Tuoto. Ele é um crítico que eu acho legal, só que ele tem umas opiniões aí que o pessoal não aprova muito. Ele é meio fora da curva do pessoal que é... O filme favorito dele é Speed Racer, então a gente começa aí. Speed Racer? Sim, e é um cara que, assiste filmes muito cult, assim, e tal, e o cara gosta muito de Speed Racer. É que eu gosto de falar bastante dos filmes, né? Tem o filme que ele é bom e tem o filme que você gostou. Exato. Às vezes o filme que você gostou, ele não é bom. É o famoso guilty pleasure, né? A gente basicamente a gente pega um filme que não é tão bem falado no mercado, mas a gente gosta. Então, cara, basicamente, eu tenho como exemplo, né, você mesmo, eu falei pra Maria quase me matou, aquele filme lá que a gente acabou se encontrando no cinema, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Isso. Cara, o filme é muito, mas ele é muito
bom, só que eu não gostei muito. Não fui muito traído, assim, pela trama, pelo roteiro, né? Mas não tem como discordar, né? Tecnicamente ele é bom, edição ele é bom, atuação ele é bom, tudo ele é bom. Então Mas acho que é acontece, isso. né? Cada um tem um jeito de lidar com a obra e tudo mais. Por isso que a arte é interessante, né? Que é muito subjetivo. E faculdade você também fez, né? A gente fez o mesmo curso, né? Produção audiovisual lá na Barão. E como que foi isso? O que você achou da faculdade? Você acha que agregou um pouco no seu conhecimento nessa área? Cara, agregou bastante. Mas muita coisa da linguagem, como eu já comecei a estudar antes e tudo mais, eu gostei muito do curso, gostei da faculdade, dos professores, eles são incríveis. Mas muita coisa de linguagem cinematográfica eu já tinha aprendido antes, porque eu fiz vários cursos assim. E até porque não é uma história tão longa, né? O cinema só tem, entre aspas, 125 anos, 120 e poucos anos. Então dá pra você estudar a linguagem ali de uma forma completa, sem precisar fazer uma faculdade. Mas me trouxe alguns detalhes que eu não consegui pegar no curso, me trouxe algumas coisas bem relevantes que eu não sabia na época, por passar por cursos livres, que são bem mais rápidos e menos aprofundados. Então, a faculdade me ajudou nisso, deu uma aprofundada nisso, e também na parte mais técnica, porque como fazer um filme eu não sabia muito bem. Eu sabia, tipo, na teoria, mas na prática é totalmente diferente. Então, me ajudou bastante, assim, a lidar com as câmeras, lidar com o áudio, que é uma coisa super complexa, né? E edição, no geral, que é uma coisa também bem legal. O bacana da faculdade, acho que ainda mais em produção audiovisual, né? Que você fez produção audiovisual na Barão. Essa questão da técnica, né? Você aprende de fato a manusear a câmera, roteiro também. Você aprende todos os aspectos do audiovisual, né? Que isso é uma coisa que um curso às vezes não consegue te passar, um curso online, né? Exato. Uma coisa que eu gosto também bastante de falar é que essa parte técnica também você pode aprender trabalhando. E como que foi isso? Você conseguiu adquirir bastante experiência experiência técnica no mercado? Como que foi? Sim, mais no mercado do que na faculdade. Tipo assim, a faculdade, eu acho que ela aprofunda pouco em alguns aspectos. Por exemplo, em edição, 6 meses de edição eu acho muito pouco. Até porque como o nível da galera é muito diferente, então, por exemplo, tem o cara que tá começando a editar o primeiro vídeo dele da vida no computador e tem o cara que já sabe editar legal ali e tal, manja das ferramentas. Então, o professor tem que alimentar de conteúdo a pessoa que sabe esse aqui e sabe o avançado. Então, 6 meses eu acho muito pouco. Então, a faculdade me ajudou com o básico ali, me ajudou com pelo menos uma base, mas o mercado de trabalho foi que me ajudou muito, assim, a aprender. Você aprendeu de fato, assim, foi no mercado de trabalho, né? Muito, e a faculdade também eu acho que é muito networking, né? Você consegue conhecer pessoas, profissionais, professores também que ajudam você a inserir nesse mercado de trabalho. Que um dos grandes problemas que eu vejo o pessoal comentando é entrar nesse mercado, entrar nesse mercado de audiovisual, né? Uma forma é, às vezes, fazendo faculdade para você conseguir ampliar seu networking, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que agregou muito. Por exemplo, você está aqui na Avocado por conta da coordenadora do curso. Da coordenadora do curso, né? Mas isso sim, a faculdade pra mim eu acho que o que mais agregou foi networking mesmo. Porque conhecer os professores que são, tipo, hoje alguns são referências pra mim no mercado. Minha orientadora, inclusive, um beijo, Belisa, abraço. Minha orientadora aí que eu fiz a iniciação científica, né? E ela me orientou nesse trabalho mais acadêmico. E pra mim ela é uma referência gigante na área, uma pessoa que foi pra Cannes, que, enfim. Então o contato dessa pessoa é muito importante pra você ingressar em qualquer área do mercado. Porque ela vai ter contato de gente de jornalismo, assim, de revistas, de produção mesmo. Ela viu a produção de um filme do Vladimir Meirelles, eu não lembro o nome do filme agora. Enfim, e ela viu toda a produção com atores americanos aqui no Brasil, então foi muito legal. Ela é uma pessoa com muita bagagem, muito network. O bacana é a bagagem que os professores conseguem trazer, certeza, né? Tem diversos professores lá na Barão, né? O Cid, o Alex, que conseguem trazer isso e ajuda muito, né? O Jeff, um puta professor o de nosso fotografia. Jeff, cara, eu sempre troco papo com ele também, Ele muito é bacana, cara. Agora indo um pouco mais para o que você já tá fazendo. Agora você cuida aqui do podcast, né? Esse lugar que eu acho que é o que você mais vê, né? Você fica fazendo os cortes. Como que funciona, cara, esse negócio de podcast? É um negócio novo para você? Você já fez antes de aqui na Avocado, de entrar na Avocado? Como que foi? Cara, antes de fazer o podcast aqui presencial, eu já comentei com você que eu escrevi para um site. E nesse site tinha dado a ideia de a gente fazer um podcast. Quando começou essa onda de podcast, tipo Flow, Podpah, enfim, e eu dei uma sugestão, vamos fazer um podcast assim e tal. E tudo remoto, porque um era do Rio de Janeiro, o outro de BH e era tudo distante. E aí eu ficava responsável justamente pela parte de gerenciar o podcast. Então eu marcava nossos encontros e também ficava responsável ali em gerenciar o áudio, ver se estava tudo ok e tal. Não é igual, era de uma forma muito mais arcaica.
com certeza, e de uma forma muito mais simples e totalmente amadora. Mas me deu já um conhecimento leve, assim, pra conseguir pegar uma base ali dos programas e tal, fazer uma edição do áudio melhor. Então foi bem legal essa experiência. Bacana, cara. E aqui na Avocado, como que você vê a sua rotina, o que você faz, como você faz? Bom, basicamente eu faço podcast, né? Então, tipo, a pessoa chega, eu venho, organizo tudo aqui e tento trazer a melhor experiência pro cliente, pro nosso amigo que tá vindo aqui fazer o podcast. Então, eu sempre tento deixar isso mais alinhado possível e também fico na operação, né? Cortando as câmeras e tal. Faz todo o processo, desde Todo a captação, processo. da recepção, edição, captação, Exatamente. tudo, né, Recepção cara? até a pós-produção e finalização. Que Até gerando os cortes também, né? Que Até você gerando também os faz os cortes, coloca a legenda, faz Exatamente. tudo, né, cara? E, tipo assim, podcast é uma mídia que já tá faz até um certo tempo no mercado, tá se popularizando cada vez mais, né? Eu acho que tá se popularizando muito nos últimos anos. E qual o seu pensamento sobre podcast? O que você acha, assim? Você acha que é uma ferramenta boa para se comunicar, desenvolver ideias, trazer pessoas? Você tem uma opinião assim? Cara, eu acho que depende muito do conteúdo. Eu acho que tem conteúdo que a gente não consegue abordar de uma forma mais eficaz no podcast. Mas, na maioria dos casos, eu acho que o podcast ele é um bom lugar pra gente conversar sobre inúmeras coisas, porque é muito essa troca de ideia, de um jeito mais leve, depende, né, da proposta, mas que você pode escutar no carro, que você não precisa ficar concentrado assistindo ali. Não é uma videoaula, por exemplo, mas tem muito podcast que traz muito material pra você consumir e ficar, tipo, antenado, muito conhecimento pra você saber e aprender muita coisa. Então, eu acho que é uma mídia muito legal, que vem crescendo. Ainda bem que vem crescendo, né? Porque né, é muito interessante. E eu acho que pode se manter no mercado por pelo menos mais um tempinho, né? Difunde, né, o conteúdo, o conhecimento de uma forma bem tranquila. gostosa de ouvir, né, cara? É um negócio que dá vontade. Às vezes você tá correndo, às vezes tá até lavando... Eu tô falando meus exemplos. Lavando a louça, correndo. Você bota um podcast, você já ouve, já vê uma notícia, já vê um assunto, já vê um conteúdo. Algo que você não pararia pra ver e às vezes não estaria fazendo nada, você consegue fazer isso nesse tempo hábil, né, cara? Exatamente. Além que esse ambiente é muito gostoso, né? Você começa a falar, sai um conteúdo pra cá, sai outro conteúdo pra lá, e você pode destrinchar isso em diversos na sua rede social, fazer vídeo, pegar um negócio e jogar pro outro. Então eu acho que abre um leque muito grande pra conteúdo quando você faz podcast, né, cara? Ele é bem rico. Pra conteúdo, eu acho que é uma das melhores mídias, assim, pra gente trabalhar, né? Porque você consegue produzir muita coisa. Então, sim. E outra coisa que eu ia falar é... Eu acho que o podcast, como ele é uma conversa meio que de bar, assim, o povo gosta de falar, né? Que é uma conversa mais tranquila na frente, assim. Eu acho que o público, ele se sente muito mais acolhido. E ele parece fazer parte da nossa reunião aqui. Então, isso também ajuda bastante. Você consegue criar comunidades, né? As pessoas que veem seu podcast... Por exemplo, você vê algum podcast recorrente, Hoje em dia, assim? não. Mas já assisti muito podcast. Quando começou essa vibe, essa onda de podcast, eu assistia bastante. Mas hoje em dia, por conta de tempo também eu prefiro consumir outros conteúdos hoje, sim. Outras formas, né? Outras formas de conteúdo, sim. Mas hoje em dia eu consumo umas pílulas ali e tal, uns conteúdos que saem. Pessoal, né, cara? Voltando um pouquinho agora, na época da faculdade, né, cara? Todo final de semestre a gente tinha que fazer um PI, né? Um PI. O famoso PI. O PI, pra quem não sabe, era um projeto que a gente tinha que fazer todo final de semestre. Poderia ser um curta-metragem, poderia ser um comercial, poderia ser qualquer material audiovisual, até uns 7 minutos, 10 minutos, né? 10 minutos. Variava muito. E aí você tinha que se juntar com um grupo e fazer. Como que foi a sua experiência? Porque eu acho que o PI é a parte mais prática que tem do curso, né, cara? Com certeza. Você tem que pegar a câmera, fazer o roteiro e literalmente filmar e fazer um curta-metragem. Como que foi a experiência dos seus PIs, assim? Que você pegou uma época na pandemia, né? Peguei uma época na pandemia. E aí depois meio que saiu. Como que foi? A época da pandemia foi um pouco trash. Vou começar por essa, porque foi a primeira. A gente teve que fazer o nosso PI mais ou menos ali em abril de 2021, onde tava, tipo assim, pico de casos de Covid, pico, assim, maluco mesmo. Era uma época muito, muito difícil. E a gente pegou pra fazer o PI. Enquanto os outros grupos estavam fazendo tudo de forma remota, a gente teve a brilhante ideia de vamos fazer um filme presencial mesmo, todo mundo geral, e é isso. E aí a gente se reuniu. Foi uma experiência muito bacana. Isso foi qual ano? Só pra... 2021. Começo de 2021. É uma experiência muito boa, eu gosto. Só que eu acho que o tempo que a gente tem que desenvolver todas essas áreas é muito curto. Porque eu acho impossível você conseguir desenvolver um roteiro, por exemplo, em 2 meses. Roteiro bom, roteiro
que fica legal e tal. Mas enfim, a gente teve que trabalhar com roteiro rápido e as gravações também super corridas, porque a gente alugou um Airbnb pra fazer e tal. Foi um trabalho realmente muito legal. Caraca, vocês alugaram um Airbnb, eu não sabia disso, tudo, assim. Cara. Foi um trabalho bem legal na parte de produção também, porque a gente teve que correr atrás de orçamento, né, que foi tudo no nosso bolso, mas pelo menos a gente dividiu ali. Alugar Airbnb, ir atrás de materiais pra cena, de coisa cenográfica mesmo, né, maquiagem e todo o resto. E foi numa época meio complicada, então isso agravou ainda mais os problemas. Mas tirando esse, os outros foram mais tranquilos. Eu já participei. O segundo que a gente fez foi um documentário sobre um grupo de skatistas aqui em Ribeirão, skatistas mulheres, que é bem interessante até. Só que, como foi nosso primeiro documentário, não saiu do jeito que a gente queria exatamente. A linguagem é diferente, então é difícil trabalhar. Mas é uma experiência boa pra a pessoa que tá começando no mercado. Já ter essa experiência de sair na rua, gravar, ter que ir atrás de orçamento, de fazer uma planilha de orçamento, ir atrás de locação, figurino e tudo mais, é muito bom. Muito bom. Entendi. Eu acho que é a experiência que tem na faculdade que se chega mais próximo de um set de gravação, né? Com certeza. Que você tá lá na equipe, o seu grupo às vezes tem 5 pessoas, 6 pessoas, não sei. Mas dá um sentimento legal, né? Do grupo junto, cada um querendo ajudar, cada um fazendo a sua função, né? Com certeza. E aí eu acho que se aproxima muito no quesito do set de gravação, né? Porque no mercado audiovisual, né, cara, é um negócio bem complicado aqui no Brasil. Porque às vezes a pessoa, de vez fazer uma função, às vezes tipo direção de fotografia, ela faz um monte. Faz direção de fotografia, ela faz o som, ela faz a edição, ela faz tudo, né, cara? E aí, pelo menos aí você tem uma noção de um set, né? Como que seria um trabalho feito da maneira correta, cada um exercendo sua função do modo que é pra exercer, né? Exatamente. Apesar de, como é trabalho de faculdade, a gente sabe como é que é os alunos, né? Os alunos, eles são meio complicados. E às vezes a gente acaba caindo com um pessoal que não tá muito afim do trabalho. Não tá querendo trabalhar. Não tá muito. E a gente precisa pegar essas funções pra gente também. Mas sim, é muito mais... É uma simulação muito mais fidedigna desse jeito do que, por exemplo, na teoria, né? Porque a gente não consegue tirar nada dali. Chega no mercado, é bem exclusivo também. Se for pra São Paulo ou pro Rio, que é desse jeito, né? Exatamente. Porque se você não fizer o PI, por exemplo, não participar, você sai da faculdade muito cru e pra ir para o mercado de trabalho é um saco. Uhum. É complicado. Que funções você ficou responsável pelos seus PIs? Teve alguma função que você ficou em todos? Teve um que você ficou outro que ficou outro? Cara, o primeiro e o segundo eu fiquei em direção e roteirização, mas acabei que tive que assumir a parte de produção também, porque a gente não teve um produtor, então tive que assumir essa parte, eu e mais um amigo. No terceiro, eu fiquei responsável pela parte do som, e no quarto foi roteirização e também direção. Foram essas duas coisas. Nossa, cara. E aí em algumas conversas que eu já tive com você, né? Você falou que você tinha vontade de ir pro âmbito de professor, né? Na área de cinema, Sim. Cara. É uma das suas maiores, assim, ambições, posso dizer assim? Cara, eu ainda... Como eu tô num período um pouco... eu tô pensando muito ainda no que fazer de fato, assim, pro resto da minha vida. Mas eu gosto muito da parte de produção, na parte de colocar a mão na massa assim mesmo, de set de filmagem, até mesmo aqui, tipo, estúdio podcast. Gosto muito. Só que eu acho que ainda assim minha paixão fica mais pra esse lado pro lado acadêmico, pro lado de aprendizado, assim, aprendizagem, eu gosto bastante. Então, até por isso que eu fiz a iniciação científica, pretendo fazer um mestrado, uma pós-graduação daqui a um tempo e tal, pra me especializar nisso e poder dar aula, por exemplo, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu gosto de falar, né, mano? Então, falar sobre cinema... Gosto de falar do que você gosta, Exatamente. né, cara? Exatamente. Não, aí não tem como, né, cara? Mas eu vi você falando um negócio, né? Escolher o que eu vou fazer pro resto da vida. Eu acho que você consegue, às vezes, meio conciliar, né? que conciliar uma coisa com a outra. Aquela que tem um tempo, né? Por exemplo, você vai ser professor, você vai ter que fazer mestrado, vai ter que estudar bem mais, né? Mas, às vezes, pra entrar no set de gravação também não vai ser um negócio tão complicado, né? Você já tendo uma bagagem como professor e algumas produções feitas, acho que fica mais tranquilo também de entrar, mais tranquilo, né? Exato. Então acho que... Pena que, tipo, o trabalho de pesquisador, eu acho que ele... Se você quiser partir pra uma coisa muito mais séria, assim, não só ficar na área de professor ali, mas pesquisar mesmo pra fazer um estudo científico muito maior, toma muito tempo. Seu filme favorito? Você gostou, não que seja bom. Tá, beleza. Eu tenho alguns filmes favoritos, não dá pra escolher um só. Não tem top? Não tem como. Tem um que é minha paixão, que tá até no meu braço, que é o Michael, não sei se vai dar pra ver na tela, mas é uma tatuagem do Michael Myers, do Halloween. Pra mim, esse filme é absurdamente bom. Tem os críticos aí que não gostam tanto, né, mas... mas é um filme, pra mim, excepcional, que eu amo, assim, de paixão. É um filme que eu assisto, sei lá,
pelo menos uma vez cada 3 meses, só pra relembrar, assim, e falar, pô, esse filme é bom. Mas um outro filme que eu sei que o pessoal gosta muito mais e é mais acolhido, assim, pela crítica, eu acho que é o Iluminado, né? O Iluminado não tem como, né? O Iluminado, ele é... Não tem jeito. O meu é mesmo, cara, é Iluminado. Iluminado, né? Não tem como. Laranja Mecânica também é muito bom. Todos do Kubrick, assim, é difícil você escolher um. Mas, sim, acho que são esses. Seria Iluminado e Iluminado o... Alguns do Halloween. Kubrick aí e o... E Halloween. E Halloween. Não tem como. Cara, top demais. E série? Você tem série alguma que seja favorita? Cara, pra mim nada supera Breaking Bad. Breaking Nada, Bad também? Nada supera. Eles fecham então junto, cara. Ah, então que tamo junto, isso, cara. Que coisa boa. Aí, cara. Aí, chama Gabriel. Audiovisual. Não, série Pô, que isso, cara. cara. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Não, mas, cara, do Iluminado eu sempre falo, cara. Eu acho que eu nunca assisti nenhum filme que eu fiquei tão... na atmosfera, assim, do Iluminado, né, cara? Ele consegue criar um sentimento de estranheza que vai ficando com o negócio, sobe a trilha sonora. Nossa, a atuação do Jack Nixon, cara, é um negócio de outro mundo, né, cara? É um absurdo, nossa, é um absurdo. Tipo, e toda... O estilo do Kubrick, ele é muito único, né? Então, assim, você olha um filme, o Laranja Mecânica ou o Iluminado, você consegue ver que aquilo lá é dele, assim. É absurdo. Uma coisa que absurdo. eu não consigo entender como ele consegue. Ele fez, tipo assim, cada filme que ele fez, ele não repetiu nenhuma categoria. Não repetiu. Ele fez um filme de guerra, ele fez um filme de terror psicológico, ele fez um filme de ficção científica em 2001. Não tem como. Fez suspense, que é... Eu acho que entra mais como suspense, o De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados. Berlindo, que é de guerra também. É. Mas... Nossa, o Berlindo, ele tem uma visão muito artística, né, cara? Eu lembro que foi, acho que o Cid, ele falou tipo assim, se você pausar em qualquer momento do filme, vai parecer que é uma pintura. Exatamente. E é todo feito a luz de vela. Luz de vela. O que piora, é pior ainda, tipo, você pensar que o cara fez todo um filme assim. Ainda mais na época dele, né? Tipo, 70, 60. Isso que é mais foda. Um outro filme também que é muito legal dele é o Lolita. Eu gosto, é polêmico. O Lolita eu nunca assisti, cara. É bem polêmico mesmo. É muito polêmico pela história, porque... Pô, é pesado, então... Mas é muito bom, é muito bem feito. E ele transita por todos os gêneros e não consegue falhar, nenhum. Eu não consigo falar de um filme do Kubrick que é ruim ou, sei lá, mediano. Não dá. Então, diretor antigo, seu favorito mais é o Kubrick. Kubrick e Bergman. Bergman também? Bergman também. Puta, Bergman eu nunca assisti quase nada, eu acho, deles. Bergman Atual, tem algum diretor atual que você fala... Eu gosto muito do Robert Eggers, o cara que eu acho que ele vem forte aí. Sempre tá muito atual. Ele fez A Bruxa, fez O Homem do Norte, fez o Farol. Ele fez o último filme que lançou também, não era? Teve um filme que lançou ano passado, não teve? Teve O Homem do Norte em 2021, eu acho que foi o último dele. Acho que ele não lançou mais filme. Então foi esse daí mesmo. E ele é sensacional. Mais novo assim, cara, eu acho que é ele. E o Ari Aster também, que tá na mesma atmosfera do terror. Que fez o Midsommar, Hereditário, e tá fazendo o terceiro filme dele. Hereditário também, acho que tá no meu top 3, acho, top 5, assim, filmes também. A atmosfera que consegue criar, né? Esses filmes que criam uma atmosfera é legal, né, cara? Não, demais, totalmente. E é um negócio surreal, cara, porque você fica absoluto lá no negócio, você fica... É absurdo de bom, assim, não tem como. Mas é isso então, Zanon. Acho que foi esse o papo, cara. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Às vezes, alguma curiosidade, alguma dica, assim, pra alguém que tá tentando entrar nesse mundo do audiovisual, tá tentando ingressar nessa carreira, tanto na parte acadêmica, né? Às vezes querendo fazer uma faculdade, algum curso, você tem alguma dica? Ou já é pra parte prática, às vezes, quer trabalhar numa produtora, quer trabalhar numa agência, você tem alguma dica, alguma coisa? Cara, eu acho que a primeira coisa é você ter bagagem para conseguir fazer os seus projetos. Seja eles trabalhar em uma produtora ou seguir área acadêmica, sei lá. Veja muitas coisas audiovisuais. Veja filmes, veja séries, veja conteúdos de internet mesmo, assim, tipo cortes, veja podcast, tudo que você conseguir consumir. Para você conseguir ter uma bagagem e fazer um discernimento na hora de criar seu conteúdo do que você pode usar ali na hora. E essa é a principal dica. E também a outra, acho que é fazer uma faculdade, que eu acho interessante. Apesar de não ser mais necessário hoje, eu acho. Não acho que é necessário. Tudo que você consegue aprender lá, você aprende na internet. Com cursos e tudo mais. Não só com a internet, né? Mas, enfim. Mas pelo networking. Networking é muito importante. Então, eu faria uma faculdade hoje em dia só pelo networking. Para conseguir isso. Cara, eu acho que é isso que você falou, né? Você abre tanto o YouTube ou qualquer outra plataforma de curso, cara. Principalmente o YouTube você encontra tudo. Muita já. Coisa, Pode já ficar só focado no YouTube. O YouTube você encontra de tudo, cara. Quer programação, quer edição, gravação, você consegue encontrar tudo lá, né? O negócio mesmo eu acho que é filtrar
saber qual conteúdo é relevante, saber o que é bom realmente e colocar isso em prática. E aí a faculdade entra isso como você falou, né? É networking. Eu mesmo também tô aqui na Avocado por conta do networking. Conheci o Fernando, que é meu sócio, através da faculdade. Então eu acho que é isso. A faculdade consegue, de certa forma, abrir portas para você entrar nesse mundo, mas não é ela que vai fazer você um profissional bom. Não é ela que vai ensinar você a filmar e editar. Ela vai te dar o início. E aí tem que partir de você colocar isso em prática. Com certeza. Acho que é isso, cara. Mais alguma palavra final? Alguma coisa que é só isso mesmo. Você fala, então é isso, cara. O programa é bem rapidinho. Mais uns 30 minutos. Vai ser 20 a 30 minutos cada episódio. E é isso, trazendo convidados do universo audiovisual, pessoas que trabalham em produtora, agências e destrinchando, vendo que dá dicas para você ingressar nesse mundo também. Se você já tá também, insights e ideias para você colocar em prática na sua produtora, na sua agência e tudo mais. É isso, Zanon. Valeu, meu querido. Valeu, queridão. Muito bom estar aqui. Se quiser se despedir aí, se também quiser falar suas redes sociais, o site que você faz crítica, não sei se você falou que você tinha um Letterboxd, mas tá parado. Se quiser também divulgar, fica à vontade. É só entrar no meu Letterboxd aí, eu acho que é só pesquisar Gabriel Zanon que você vai achar lá. E meu Instagram é _ Zanon21. Então, só entrar lá também se quiser me seguir. Eu não posto muita coisa não, mas enfim, tá lá. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigadão. É isso, pessoal. Fica pro próximo episódio. Valeu.